Vamos trazer aqui a sua visão sobre a questão do aborto também, que estão pretendendo equiparar ao crime de homicídio. A gente viu uma reação muito avassaladora, não apenas de setores progressistas de esquerda, mas mulheres, de modo geral, que não necessariamente se afiliam a qualquer partido de esquerda, ali em sobressaltos, bem indignadas aí com o que supostamente vai ser avançado com esse PL. Traz a sua visão aqui da forma mais específica, técnica possível. Na sua visão, o que está em jogo de fato, na prática? O que mudaria com essa jogada do Congresso? Sim. Olha, uma menina estuprada, eu sou a favor de que tenha o aborto. Atenção, até 22 semanas. 22 semanas é tempo suficiente para fazer o aborto. Depois de 22 semanas, já está praticamente o feto pronto, já está em condições. É um crime. Está matando um ser humano. É um ser humano que ele está. Aí o que faz? Ah, mas a criança, eu concordo, é terrível. Imagina ter um filho de um estuprador. Sabe o que faz? Nasce a criança, sai fora e deixa para doação. Deixa para doação. Porque depois de 22 semanas, a sistolia fetal, por exemplo, é um homicídio. É só saber mais do que é uma sistolia fetal, é matar um ser vivo. 22 semanas, um ser vivo que ele está. Isso é homicídio. Não tem a menor dúvida. Está impedindo que essa criança só venha a se comunicar com os demais seres humanos. Mas é o ser vivo que será assassinado depois de 22 semanas. Agora, foi estuprada? A família toda sabe na semana. Na outra, 3 semanas, 4, 5. Não pode fazer o aborto ali, conforme a legislação? Agora ficar discutindo que é que faça aborto Deputado, com 8, 9 meses de gestação? Deputado, é o mínimo de bom senso que temos que ter. No momento que a gente vai pedir um break para você que está nos escutando na Rede Jovem Pan de rádio, já a gente volta aqui no Morning Show. Debates acalorados nessa sexta-feira para começar a agitar a sua sexta-feira. Essa é a nossa promessa para você. Daqui a pouco a gente volta. E aqui, dando sequência ao nosso programa ao vivaço, com a Jess Peixoto para trazer também uma nuance aqui e também talvez um contraponto. Vi que você ficou um pouquinho contrariada, talvez com algum ponto. Fica à vontade. Deputada, é porque esse assunto, eu acho que ele tem que ser debatido à luz de muito cuidado. Porque existem, de fato, situações, talvez, em que não seja só a percepção da família ou da própria pessoa, mas dificuldade até mesmo em, querendo ou não, no caso de crianças, principalmente, se reconhecer essa gravidez. Existem várias questões que a gente precisa humanizar e não levar isso para uma pauta de briga ou de uma discussão que pode não contribuir. Mas o senhor me disse uma coisa aqui que me faz levantar uma pergunta para o senhor muito sincera. O senhor disse que o senhor é favorável ao aborto para o caso de jovens que são estupradas antes das 22 semanas. Então, antes das 22 semanas, o senhor endereça e apoia essa medida. Mas aí minha pergunta é a seguinte: se o senhor é a favor dessa medida antes das 22 semanas, em um certo grau, o senhor considera que antes das 22 semanas não é vida? Porque a argumentação do senhor seguinte é que depois das 22 semanas seria um bebê viável e tudo mais. Então, o senhor está se declarando favorável à legalização do aborto a todas as mulheres antes das 22 semanas, tendo em vista que o senhor não considera vida? Porque isso me gera uma certa confusão em relação à argumentação que o senhor tem. Porque, assim, se a concepção de vida for desde o momento em que a criança está lá, desde o momento da concepção. Então, ali juntou os dois, o zigoto existe, já é vida. Se é neste momento que a concepção de vida existe, não seria válido que isso fosse expandido para todas as mulheres na argumentação do senhor? Concordo plenamente contigo. É uma decisão bastante difícil. Em princípio, o ideal é que não se faça aborto nunca. Isto é o ideal. Mas imagine o pai de uma criança de 10, 12 anos que tem a filha estuprada por um marginal, um bandido, um ser terrível. Como é que vai ter aquele filho? É muito ruim. Mas a legislação hoje permite o aborto nesses casos. E não é isso? Permitir. Então eu estou aqui respeitando a lei. Tá bom? Eu estou respeitando a lei vigente hoje, que eu sou um cidadão que respeita a lei. Então, eu estou com o meu parecer dentro da lei. Se eu não respeitasse a lei, eu seria totalmente contra o aborto desde o primeiro segundo.
Desde o primeiro segundo. Mas pense bem, eu estou respeitando a lei. E a lei não determina o tempo. Já que está colocado 22 semanas, depois de 22 semanas, é um ser muito avançado, muito mais próximo de sair do ventre da mãe e conviver com todos os seres humanos que somos nós. Agora, entendeu o porquê que eu defendo isso? Porque eu estou respeitando a lei. Eu não posso ir contra a lei. Se não existisse essa lei, eu seria contra desde o primeiro segundo. Me fiz colocar? Na verdade, não. Porque, no final das contas, o que eu não estou tendo uma compreensão é, para o senhor, é vida a partir de quando? Não, a vida é desde o primeiro segundo. Então, por que você pode tirar a vida no caso das mulheres estupradas pela perspectiva do senhor e lá nas 22 semanas você não poderia? Porque a minha dúvida está girando em torno disso. Não, parece uma certa contradição moral. Mas, Jéssica, tem uma questão. Vamos ouvir aqui, deputado, rapidamente. Eu estou respeitando a lei. É que tem uma lei no Brasil. Está compreendido, eu respeito a lei. Compreendido. Não, mas tem uma questão interessante que... Finalizando, que a gente precisa seguir. Esse é o ponto importante, até a Jéssica colocou um ponto interessante aí, porque assim, no Brasil, a pessoa morre quando acaba a atividade cerebral dela. Morte cerebral é morte. Então, a discussão das 22 semanas é exatamente quando se começa a formar o cérebro, né? Então, teoricamente, quando começou a atividade cerebral da criança, essas pessoas que colocam o marco de 22 semanas, é exatamente por conta disso. Tem cérebro, começa a vida biológica dela. Não vou nem discutir a vida religiosa, as concepções de crença, que algumas pessoas falam que desde a concepção ou não, né? Então, o marco de 22 semanas está ligado exatamente ao marco da função cerebral. Então, eu entendo o deputado, quando ele defende a questão do marco temporal de 22 semanas, entendo, mas não concordo. Pepe, vou ter que te interromper brevemente antes de você concluir. Estamos de volta para você que está nos escutando na rede Jovem Pan de Rádio aqui no Morning Show. Números finais aqui do debate acalorado aqui nessa sexta-feira, entre a bancada, evidentemente. Deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, está presente aqui com a gente ao vivaço. Mas o Felipe Monteiro está com a palavra para finalizar o comentário final do deputado e a gente segue adiante. Eu entendo as pessoas que defendem as 22 semanas, quando começa a formar o cérebro, como a impossibilidade de você abortar, até no caso de aborto. Mas o caso da Jéssica faz sentido, porque as pessoas que defendem o aborto, a discriminação do aborto, vai exatamente da mesma linha. Não tem cérebro, logo poderia se abortar porque não tem vida biológica, no caso, né? Porque não tem vida cerebral. É importante trazer essas nuances, essas diferenças. É uma situação que não dá para ser resolvida a golpe de frase feita, de bravata, e precisa ter todo o cuidado do mundo para que uma solução duradoura realmente possa ser assegurada aí para o povo brasileiro. Obrigado, deputado, pela sua presença. Obrigado, Marinho. E só dizer o seguinte, eu seria a favor ao aborto depois de 22 semanas se tiver o caso de anencefalia. Se o feto não tiver cérebro, com 24, 25 semanas, eu sou a favor do aborto se não tiver cérebro. Foi uma honra participar. Bom dia a todos. E vamos torcer por saúde e tudo de bom para os brasileiros.